O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para casa. E de novo a multidão se apinhou, de tal modo que eles não podiam se alimentar. E quando os seus discípulos tomaram conhecimento disso, saíram para detê-lo, porque diziam: enlouqueceu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, hoje nós vemos Jesus ser incompreendido pelos seus, ou seja, pelos seus parentes, né? Eu falei discípulo, mas na realidade era pelos seus parentes, tá bom? Pelos seus irmãos, parentes. Então, Jesus hoje ele foi incompreendido, né? Por quê? Uma multidão enorme acompanhava Jesus na hora do alimento, né? Na hora da refeição. E Jesus dava atenção a essa multidão de pessoas, né? Então Jesus foi incompreendido, né? As pessoas disseram: ele enlouqueceu, está fora de si. Aí, amados irmãos, a gente pode refletir, né? Porque assim, Jesus, ele ensinava, né? Aliás, ele ainda ensina, né? Por meio das Sagradas Escrituras, ele nos ensina muitas coisas. Mas só que Jesus, ele não ficava apenas no discurso, diferente de nós hoje em dia, né? Hoje em dia há muito discurso e pouca atitude, né? E se o Evangelho de Jesus Cristo não estiver, se a nossa vida não estiver em conformidade com o Evangelho de Cristo, então não era nem nós para falar do nome de Jesus, né? Assim nos ensina o santo, né? Mas a gente se arrisca mesmo assim, né? Porque, como diz São Paulo, né, de um jeito ou de outro, Jesus Cristo deve ser proclamado, né? Ou com boas intenções, ou com más intenções, ou com contra-testemunho. Não, Jesus Cristo tem que ser proclamado. A verdade, ela tem que ser proclamada. Agora que a gente tem que rever nosso testemunho de fé, como que está a nossa fé em Jesus Cristo, nosso Senhor. Por quê? A gente recorda o que Jesus falou quando ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Então Jesus aqui, ele mesmo cansado, ele mesmo na hora do almoço, ele, como bom pastor que é, ele doa a sua vida, ou seja, ele deixa de se alimentar daquilo que é necessário para o seu corpo físico. E ele ignora tudo isso. Por quê? Porque a missão de Jesus é salvar o homem, salvar o gênero humano, né? E Jesus Cristo falou no Santo Evangelho: o meu alimento é fazer a vontade do meu Pai. Então, enquanto aquelas pessoas, os irmãos, né, os parentes de Jesus não compreendiam, dentro de Jesus estava tudo já em ordem. Jesus veio para salvar almas, e as pessoas estavam com fome e sede de ouvir a palavra de Deus, com fome e sede de Jesus. Então Jesus se doa como pastor, como bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, porque Jesus, ele veio para que todos tenham vida e tenham em abundância. Jesus tem isso dentro dele, Jesus tem isso formado dentro dele. Só que os seus não compreendiam isso. E aí, amados irmãos, eu volto a olhar para nós de novo, para o nosso testemunho. Todas as vezes que nós estivermos a realizar a vontade de Deus, os nossos próprios familiares não vão nos compreender, a nossa comunidade não vai nos compreender, o povo ao nosso redor não vai nos entender, não vai nos compreender. Por quê? Nós vamos agir por fazer a vontade de Deus e vamos agir no Espírito. O Espírito é quem vai nos dar força para fazer a vontade de Deus. Então, homens e mulheres carnais que vivem para este mundo não vão entender aqueles que querem viver para o reino de Deus. Não vão entender.
Jesus diz: se o mundo vos odiar, lembrai-vos, ele odiou primeiro a mim. Jesus diz: se eles chamaram de Beelzebul ao dono da casa, imagina com seus seguidores, né? Então, se as pessoas, os próprios familiares de Jesus, não compreenderam Jesus, e nós? E seus batizados? Será que o homem que vive segundo a carne, que vive segundo as máximas do mundo, ele vai compreender o homem que quer viver uma vida espiritual, uma vida espiritualizada, uma vida de foco no céu, uma vida de olhar para o céu, de olhar para o alto? Não vai. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer aquele embate. Vai acontecer que de certa forma, esse desentendimento vai ocorrer. É isso que acontece no nosso meio. Infelizmente. As pessoas, elas preferem largar a verdade de Jesus Cristo para viver a mentira do mundo. E aqueles que querem viver a verdade de Jesus Cristo vão de contrário, né? Ou seja, eu estou lembrando da carta aos Gálatas, né? A vontade do Espírito é contrária à vontade da carne. Então, os filhos de Deus que querem viver conforme o Espírito vão estar em contrário, né? Ou seja, vai ter aquela certa dificuldade, né, entre aqueles que querem ver segundo a carne. Isso vai acontecer. A gente pode recordar também lá no Atos dos Apóstolos, quando os discípulos de Jesus estavam em Pentecostes, né, esperando a vinda do Espírito Santo. As pessoas ali que viviam segundo a carne, que não entendiam nada de Espírito, diziam: eles beberam, estão bêbados, né? Eles beberam muito vinho doce. E aí São Pedro vai dizer: não, eles não beberam, isso é o Espírito Santo que faz isso. Então, amados irmãos, se as pessoas que caminhavam com Jesus, que viam Jesus face a face, não compreendiam Jesus e chamavam ele de louco, hão de acontecer com seus filhos batizados também. Amados irmãos, se o mundo nos aplaudir, é porque nós traímos Jesus Cristo de Nazaré. E infelizmente, muitos de nós, evangelizadores e líderes, para não ser rejeitado, aí vão aderindo às máximas do mundo e vão se moldando aos costumes mundanos, aqueles que vivem segundo a carne. Isto é verdade, né? Chegam até a dizer: não, mas é difícil evangelizar, o povo não quer mais ouvir essas coisas do evangelho, é difícil demais, então vamos diminuir, né? Não fala isso não. Isso é muito triste. Nós somos batizados para agradar a Deus e não o mundo. Do que de fala a nossa vida de batizado se nós não evangelizar com a verdade evangélica? Sinceramente falando, eu me colocando na qualidade de batizado e de certa forma evangelizador, sinceramente, se for para negar uma verdade evangélica, eu prefiro morrer. Eu prefiro nem estar vivo para negar os ensinamentos de Jesus Cristo de Nazaré e negar a santa doutrina da Igreja Católica. Eu preferiria morrer do que negar. Eu prefiro 10.000 vezes que os homens não me compreendam, mas que eu seja fiel a Deus. Porque no céu eu vou ser cobrado por isso. Todos nós vamos ser cobrados. A gente pensa que não, né? O cristianismo está aderindo a um Jesus paz e amor, mas esquece que Jesus vai nos cobrar. Quando nós falecermos e for para a eternidade, nós vamos ser cobrados, quer queiramos, quer não. E aqueles que negaram Jesus Cristo e sua santa doutrina, Jesus Cristo vai renegar ele
diante dos anjos de Deus. O próprio Jesus de Nazaré falou isso no Santo Evangelho. Então, irmãos, assim como Santo Inês e tantos outros mártires, a exemplo de São Sebastião, não negaram a fé em Cristo Jesus, não negaram o seu batismo, assim como eles deram testemunho a ponto de dar a sua vida pela fé. Peçamos a Deus que o Espírito Santo de Deus ilumine o nosso ser para nós sermos assim também. Para nós darmos um testemunho coerente com o Evangelho de Jesus Cristo, isso com o nosso proceder, e se necessário for, que utilizamos palavras, mas que sejamos fiéis ao Evangelho de Jesus Cristo, que sejamos fiéis à Santa Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, a Igreja Católica, Apostólica Romana. Como eu costumo dizer, né? O único meio de salvação que Deus deu aos homens, a santa doutrina católica, apostólica romana. Não existe outro meio para que nós sejamos salvos. Eu gosto sempre de falar isso. Parágrafo 846 do Catecismo da Igreja. Fora da Igreja não existe salvação. Mas isso virou causa de escândalo até entre nós católicos, infelizmente. Então, nosso Senhor Jesus Cristo, nós os pedimos que pela intercessão da Virgem Maria, vossa mãe e nossa mãe, pela intercessão dos mártires, Santo Inês, São Sebastião, a vossa graça desça sobre nós e que nós possamos ser fiéis à sua sã doutrina, aos seus mandamentos, e possamos proclamar a todos os povos que somente vós, Senhor Jesus Cristo, é motivo de alegria para existir. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a nossa Mãe, Maria Santíssima. Amém.